boa noite. Está começando Carreiras e Mercado de hoje. Meu nome é Célio Júnior, eu sou jornalista do IETEC e hoje vamos tratar de um assunto que vem se falando muito dele, transformação digital. Eu tenho aqui ao meu lado Fernando Zaidan, ele que é coordenador da nossa pós-graduação em transformação digital e gestão de TI. Tem o professor também Juliano Cardoso, ele que vai poder ajudar muito na nossa conversa. Tenho aqui ao meu lado Eduardo Mendes, ele que é arquiteto de software, e a Patrícia Mendes, que é a nossa consultora de vendas. Peço que você participe conosco em nossa transmissão ao vivo, porque se você deixar suas sugestões, suas dúvidas e suas perguntas, no final nós vamos estar tratando dela aqui e respondendo com o maior carinho você. Além também, você vai estar concorrendo a 2 bolsas de 50% na nossa pós-graduação em transformação digital. Ou seja, você vai adquirir conhecimento e ainda pode ganhar uma bolsa aqui no IETEC. Vai ser uma noite muito proveitosa. Bom, começando então a nossa conversa de hoje, eu queria perguntar para vocês primeiro o que é a transformação digital e principalmente quais as mudanças que ela traz para o universo corporativo. Bom, primeiro, meu boa noite, né? Pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Estamos aqui nesse momento especial de bate-papo com o nosso querido professor Juliano, nosso amigo Eduardo, Célio, Patrícia, uma equipe por trás aqui, organizando esse momento, né, gente? Bastante produtivo. Muito bem. Então, o termo transformação digital está muito na moda hoje, né? Ele foi cunhado nos anos 2000. E de lá para cá, as empresas vêm realmente demonstrando um interesse muito forte nisso. E agora, cabe a nós, né, indivíduos, porque os eixos da transformação digital, eles incluem os indivíduos, inclui a sociedade e as organizações. Então, cabe a nós divulgarmos, esclarecermos as nuances aí que pode ter. Muito bem. O que tem que ser claro aí, pessoal, que a organização, ela que embarca nesse meio de transformação digital, ela vai radicalmente melhorar os seus negócios. Esse é o ponto fundamental. Então, a TI, a tecnologia da informação, ela é o aporte, ela é o subsídio, mas ela não é quem vai realmente fazer a transformação digital. Quem faz são os modelos de negócio que são repensados, redesenhados, os processos organizacionais, tá? Visando aí uma melhora substancial nos seus negócios, os produtos, serviços, etc. Todos eles vão ser transformados digitalmente. A TI, como a gente comentou, ela é fundamental, dá o aporte, mas ela não é tudo da transformação digital. Esse é o ponto fundamental. Ok, Célio? Você quer comentar alguma coisa, Juliano? Eu acredito que o professor Zaidan foi muito feliz, né, nas palavras dele, porque a gente passa por esses momentos aí muitas vezes que as empresas precisam se modernizar. E junto com essa modernização também que essas empresas têm, uma questão muitas vezes até legal, obrigação, né, de fazer para cumprir, uma nota fiscal eletrônica, modernidades que o mercado traz, mas sempre voltado, né, aproveitando esses momentos também para você criar algum tipo de vantagem competitiva para essa empresa, não é? Fazer com que ela se diferencie no mercado, e para que ela se diferencie, o Zaidan falou muito bem, você pode ter a tecnologia muitas vezes como uma excelente ferramenta, não é, a seu dispor. Mas assim como as melhores ferramentas que existem no mercado, vocês têm que ter uma capacidade, muitas vezes humana, para você saber operar. De nada adiantaria, né, uma ferramenta de última geração, se você não tivesse pessoas habilitadas, desenvolvidas, né, e prontas para poder saber utilizar aquilo e explorar as oportunidades do mercado.
A gente sai até do digital muitas vezes, você poderia até para o mercado lá, talvez de cultivo, de uma cana-de-açúcar, de outras coisas, onde os próprios profissionais que antes eram os cortadores, eles tiveram que se desenvolver para operar máquinas de última geração, não é? Com GPS, com uma série de tecnologias, ou seja, as profissões estão mudando, isso é um fato. Sim, é importante, é bem importante notar isso, que as profissões realmente vão sofrer uma mudança radical daqui para frente, né? Uma coisa importante que o Zaidan disse, o Juliano também, é que a gente tem que ter em mente que a tecnologia não é o foco principal, ou seja, você não vai pegar a sua empresa e transformá-la para a tecnologia ser o negócio da empresa, mas muito antes pelo contrário. A tecnologia que vai ser o suporte para que você descubra novos negócios, para que você transforme o seu, como o Juliano estava falando, em um negócio mais ágil, um negócio mais competitivo, um negócio que atinja os clientes de maneira mais rápida, mais assertiva. Bacana. Bem, a gente já falou um pouquinho do que é a transformação digital. Porém, atualmente existem muitos outros conceitos que as pessoas confundem com a transformação digital. Queria que vocês falassem para a gente um pouquinho quais conceitos são esses. Vou puxar essa também aqui. As outras, os nossos colegas puxam. Falou, Juliano? Sim. Eduardo? Muito bem, sério. Você falou muito bem, porque as pessoas, elas gostam muito de já falar o que é, né? Mas se nós começarmos pelo que não é, também dá uma visão esclarecedora. Então, olha só, a transformação digital não é simplesmente a empresa usar smartphone. Vou usar smartphone aqui, botar os colaboradores para começar a usar o Google Maps e com aquele conceito do BioD, né? Você trazer o seu próprio dispositivo para a empresa, né? Não é só isso. Também não é apenas ir para a nuvem. Vou migrar tudo para a nuvem. Também não é isso. Não é simplesmente uma mudança de concepção de marketing, por exemplo. Vou passar tudo para o marketing digital. Também não é só isso. Então, nós temos que tomar cuidado, porque não são ações isoladas. Esse é o que a gente pode concretizar aqui. Não são apenas ações isoladas. São realmente um conjunto de etapas que, para serem satisfeitas, para se chegar ao rumo, ao final dessa jornada de transformação digital, né, a empresa tem que realmente passar por muita coisa. E não é simples. Não é projeto para pouco tempo, tá? É um repensar inteiro que a empresa deve ter, tá certo? E todos os processos têm que ser muito bem pensados. Juliano vai falar sobre isso aqui. Isso é muito importante, né? Porque, eventualmente, poderia-se olhar para a empresa e tentar transformar a empresa baseada em alguma ferramenta de mercado que existe para informatizar aquele negócio. Ou seja, a empresa se adequa a algo que já existe. E isso não é. Muitas vezes você tem a parte de TI, toda a parte de tecnologia, não é, que deve trabalhar para que o negócio consiga melhorar os seus processos, igual o Zaidan falou muito bem. Então, essa melhoria de processos, antes de sair mexendo em tudo na empresa ao mesmo tempo, você deveria, primeira coisa, entender, né, o que é que se tem, né? O que é que a empresa tem, quais são os seus pontos principais, assim, que poderiam estrangular algumas coisas, né? Que poderiam estar servindo como algum problema específico e talvez agir naqueles pontos específicos. Imagina que se a gente tivesse uma nova situação onde você tivesse que tentar tratar um problema institucional, não é? E fizesse vários movimentos ao mesmo tempo. Se der certo, você não sabe exatamente qual dos movimentos foi o principal responsável por aquilo. E o pior ainda, né? Se não der certo, talvez você tenha gastado um bom dinheiro com aquilo,
não é? Sem ter feito o mapeamento correto daqueles processos e se perca até pelo caminho. Lembrando sempre, né, gente, quando a gente fala de transformação, a gente tem que saber o que eu tenho. Como eu vou transformar sem primeiro me conhecer, sem ver aquela parte interna, né? Então, é um conceito de mercado muito difundido, que todos vocês com certeza já ouviram, já trabalham com isso, que era aquela análise SWOT, né? Então, vamos olhar para dentro da empresa, quais são os meus pontos fortes, quais são meus pontos fracos. Então, nessa hora, as ferramentas de TI, elas são excelentes, porque ela te ajuda em matéria de persistência de dados, em análise de grandes volumes de dados, não é? E te ajuda na hora que você for olhar para fora, para ver o que é que o meu concorrente tem, quais são as demandas de mercado, as necessidades desse mercado, pontos que eu poderia explorar hoje em dia num mercado totalmente digital, das redes sociais que promovem, né, ou denigrem marcas, imagens, produtos, de uma forma instantânea, né? Nem muito rápida, instantânea. Mas um dos pontos é isso aí. Eu concordo, eu acho que um ponto que é importante também nessa questão, né, principalmente de olhar o que não é transformação digital, é o que o Zaidan tinha falado, que é o foco tem que ser transformação. Ou seja, se você simplesmente pega um serviço que você já tem e leva ele para a nuvem, ou simplesmente, ao invés de consultar um mapa em papel, você consulta um mapa num telefone celular, você não está transformando nada, você só está fazendo diferente aquilo que você sempre fez, né? Então, a transformação digital, o foco é transformar o negócio, ou seja, é pegar a tecnologia e traçar uma estratégia para ver como é que você transforma o seu negócio com o apoio da tecnologia, e não simplesmente fazer mais do mesmo, trocando de tecnologia, mas sem necessariamente transformar o negócio, né? O foco é transformação e o negócio da empresa. Mandar um abraço para as pessoas que estão nos acompanhando aqui, né? Um abraço para a Sheila, para a Gislaine, a gente está vendo aqui. Bem, queria que vocês falassem agora um pouquinho para a gente, nessa era de transformação digital, quais são as principais demandas e gargalos das empresas? Bom, essa parte de gargalo e demanda tem muito a ver com algumas coisas que a gente vem falando, né? Então, as demandas, especificamente, está alinhada com aquilo que o mercado pede de uma forma mais rápida. A gente tem visto, ultimamente, né, uma própria migração do comércio. Você tem um comércio que antes ele era prioritariamente os pontos caros em determinadas regiões das cidades, e você vê muitos hoje, né, óbvio, por questões econômicas, por questões sociais, por uma série de outros fatores, você vê essas lojas, esses comércios com as plagas de aluga-se. E essas empresas migrando para onde? Será que simplesmente fecharam? Será que eu deveria ter um posicionamento da minha sede visando mais uma questão logística e ter isso num comércio eletrônico? Agora, simplesmente fechar minha loja, passar isso para um comércio eletrônico, iria de encontro com o que o Eduardo acaba de falar. Talvez eu estou mudando a forma de vender e enviar esse produto. Mas talvez a cultura da empresa, não é, aquele cerne da empresa, a sua visão de médio e longo prazo, ela não tenham sido alteradas. Então, isso acaba sendo muito importante. E a pergunta é muito pertinente em virtude dos gargalos, que, eventualmente, você vai trabalhar e está fortalecendo e investindo em pontos que a sua empresa já não tem como necessidade ou como fraqueza. Então, a identificação, e essa área, a tecnologia te ajuda bastante, não é, que qual é o perfil do meu cliente, de onde ele vem, quais são suas principais necessidades, quais são os produtos que ele gostaria de ter. Então, seria aquela análise de a mesma loja, de uma mesma rede, tem produtos distintos em regiões distintas de uma cidade, em característica e respeitando, né, as características daquele público, daquela região, da procura que ele possui, e cá para nós. E isso com a resposta muito rápida. A gente começa a ver em outros mercados, assim como eu comentei do cortador da cana-de-açúcar, que, abre aspas, é uma profissão que teve que evoluir, você começa a ver os mercados de varejo, né, onde você vê em alguns países os containers já chegando, carregados com a quantidade de produto específica para atender aquele mercado, não é? Com leituras digitais, com uma série de outras coisas, né, Eduardo? Exato.
A gente vê muito isso, né? Não só a questão, eu acho que um dos principais gargalos, né, tomando gancho no que você está falando, é exatamente essa questão de análise dos dados que estão chegando, né? Porque a quantidade de dados disponíveis aumenta significativamente quando você passa seu negócio para o meio digital, né? Quando você transforma o seu negócio no meio digital. E eu acho que um dos principais gargalos é exatamente saber analisar esses dados, né? As empresas têm que criar competências, têm que trazer pessoas, né, sempre estão envolvidas, para analisar esses dados e aplicá-los, né, ou seja, transformar o negócio, fazer com que você ou venda mais, ou analise mais o perfil do seu cliente, ver o produto que ele está buscando, né, em casos de entrega, por exemplo, né, principalmente no mercado digital, que muito se fala, não basta simplesmente você anunciar, você tem que ter capacidade de entrega. Se você não tiver, né, então, e esses dados, eles vão te auxiliar exatamente em ver onde você tem que investir mais em entrega, onde você tem que investir menos, né? E essa análise nem sempre é simples, ela envolve aí uma quantidade de conhecimento muito grande, às vezes profissionais específicos para as diversas fases que a análise desses dados vai demandar, né? E isso é o que eu acho que é um dos principais gargalos, é uma das coisas que as empresas têm que ficar muito atentas, né, quando quando se transformam digitalmente, manter a análise dos dados sempre constante para se adaptar cada vez mais rápido ao mercado. Pois é, exatamente isso, né? De que vale a empresa ter apenas dados? Tudo bem que os dados podem estar na base da minha pirâmide lá, mas vale pouco. Os dados têm que ser transformados em informações para criar valor. Tudo bem, a empresa tem informações, mas que tal a empresa ter conhecimentos estratégicos a partir dessas informações que uma época foram dados, né? Essas informações que foram dados. E aí vem, Eduardo, Juliano, uma coisa que a gente sabe muito bem, o BI, para poder fazer análises do que passou, o data mining, para fazer predições, e agora as palavrinhas de ordem, as metodologias espetaculares que estão aí, o machine learning, o deep learning, né? Vindo dados de um big data, de uma enorme massa de dados amórfica que está aí, com valor, volume, variedade, que são os Vs lá do Big Data, né? Trazendo isso para dentro da organização, para ela realmente fazer aquilo que você comentou no princípio, ter vantagem competitiva frente aos concorrentes, né? Então, eu acho que vou dar um exemplo também em termos de gargalo, que a gente está falando sobre esse tema aqui, né? Nesse momento, o caso do Domino's. Acho que todo mundo já pediu uma pizza no Domino's, né? Lembra, assim, de um ano atrás, como é que você pedia pizza lá no Domino's? Você ligava para lá. E tem um Domino's aqui perto de casa, e eu, de vez em quando, vou lá e via o desorientamento do povo lá para receber aqueles telefonemas. O cara fazia, um minutinho, por favor. Colocava o telefone no gancho, deixava a pessoa esperando lá. Pedidos que iam errados. O que o Domino's fez recentemente? Investiu na mudança dos seus processos para digitais, colocaram qualquer tipo de dispositivo recebendo pedidos, seja smart TVs, smartphones, o que for, tá certo? Um atendimento desses pedidos internos lá, digital, e agora já está partindo para um chatbot. Né? Então, mudança nos processos. Era um gargalo deles lá. A pizza Domino's é a pizza Domino's no mundo inteiro. Mas os processos estavam péssimos lá, tá certo? E aí ela se reinventa e usa dessas metodologias digitais para poder chegar nesse ponto que a gente está. Ok? Uma pergunta, né? Que assim, os alunos que procuram a pós-graduação do IATEC, eles buscam adquirir competências,
né, para aplicar aí na transformação digital. Então, eu queria que vocês falassem um pouco quais são essas competências, né, que o aluno pode estar adquirindo, por favor. É muito pertinente e relevante a pergunta e tem a ver com os degraus que o Zaidan começou a falar, né? Que não adianta você ter uma grande massa de dados. Então, o caminho dessas competências, antes até de a gente abordar a competência, como o Zaidan falou, antes de falar o que é, vamos pensar também no que não é. Antes de chegar na competência e falar da competência, de como ela se compõe, o que seria. Então, a competência por si só, ela passa pelo degrau de você ter uma quantidade de massa de dados, esses dados combinados que formam, que geram, né, informação, né, ou seja, seria uma ordenação desses dados. Essa informação aplicada, aí sim ela gera conhecimento. Então, para chegar na competência, eu pego esse conhecimento, agrego a ele habilidades, né, e a atitude. De nada adianta eu ter conhecimento, saber fazer, se eu não levantar e for lá fazer. Se eu não sair da comodidade, do meu controle remoto, da frente da minha TV, não é? E ir para o mercado. Conhecer o que o mercado está querendo, me preparar para esse novo mercado, me preparar para essas novas demandas, compreender as exigências desse novo mercado e, quando tiver acesso a isso, não levar para dentro da minha empresa proposições de como aplicar aquilo. Aquele velho sempre foi assim, não é? Sempre fizemos assim, por que faríamos diferentes agora? Simplesmente pelo fato de ter mudado. O exemplo, né, da demanda aqui de um fornecedor que já tinha todos os seus processos consolidados no mundo inteiro. No mundo todo. Assim como excelentes marcas de outros produtos que também são mundiais e hoje tem fórmulas sobre patentes, sobre registros, que são fórmulas centenárias. Né? Tem alguns produtos aí de sabor específico que as fórmulas são exclusivas e centenárias. Mas uma coisa eu garanto para vocês, a maneira de fabricar, o controle de qualidade, a produtividade, não é? O controle dos processos, como o Zaidan falou muito bem, isso muda. Se não tivesse mudado, essas empresas teriam desaparecido. Então, sim, essa transformação digital, trabalhar muito o como. O que a gente está vendo que continua se tendo a fome, a demanda, né, da fome lá. Agora, como eu vou atender essa demanda e esse mercado? Aí sim, as ferramentas e a tecnologia nos ajudam bastante. Sim, eu acho que uma das competências principais, ela vai de encontro àquilo que eu estava falando da questão mesmo de saber trabalhar os dados, que é um dos gargalos que eu acho da empresa, que as empresas vão ter nessa transformação. E uma das coisas que eu acho importante também, que como ex-aluno do curso posso falar, é a aplicabilidade do conhecimento, né? E até que sempre trouxe professores que participam do mercado, né? Eles são pessoas que estão atuando no mercado e também estão aqui ensinando, e essa troca, né, de informações, essa troca de experiências, né, ela é muito benéfica, né? E outra coisa também é que no curso você vê empresas que simplesmente mudaram o foco completamente, empresas que eram aí, como o Juliano está falando, consolidadas em uma determinada área, que você vê que elas simplesmente trocaram o foco. A empresa continua lá, mas o negócio dela mudou radicalmente, né? É uma das coisas que a gente aprende a ter, a ter essa visão dentro do curso, né? A ver qual é a aplicabilidade do conhecimento, né? Porque, como a gente estava falando, a tecnologia ela não é o fim da transformação digital, ela é só uma ferramenta de apoio. E se você ficar simplesmente por aí lendo sobre uma tecnologia aqui, uma tecnologia ali, outra tecnologia lá, é muito difícil ver ou encaixar isso na aplicabilidade. É uma das coisas que eu achei interessante no curso, é exatamente essa união aí de mercado, de aplicação de conhecimento. Isso aí. Tem um aluno como Eduardo no curso, né, Juliano? Você foi professor. Sim. E
Isso é um privilégio, né? Assim, eu consolido o que eu costumo falar, que é o seguinte: se o professor entra na sala de aula e acha que conhecimento é uma via de mão única, ele está lascado, né? E aqui não existe isso. Imagina dar aula com um cara desse aqui. Uma bagagem, conhecimento. Quantos anos você tem? Você teve de mercado, Eduardo? São quase 30 anos na área de TI, né? São quase 30 anos nessa área, né? De muita mudança, né? Peguei aí computador, a gente brinca computador a lenha, né? Esses computadores ainda de 8 bits, coisa até chegar no que é hoje, a gente passou por muita transformação aí. Pois é. E aí a gente tem a grata surpresa de chegar no início do curso, né? E não só esse benefício foi o curso inteiro agora. Sua turma foi a turma 1, né? Foi a primeira turma. Então, pessoal, a gente começou a desvendar a transformação digital com uma turma sensacional, né? Isso foi muito legal. E eu me lembro, né, dos nossos debates acirrados e do TCC que vocês fizeram também, uma aplicação. Sim, eu acho foi. que eu falar rapidamente, porque, né? O TCC, inclusive, foi em cima daquilo que a gente estava falando da análise, né, dos dados e de como é que você trabalha isso, né? O TCC que a gente fez foi em você pegar métodos de machine learning, né? São métodos muito conhecidos, você vai achar esses métodos facilmente em livros ou em cursos, etc., mas que tem uma aplicabilidade muito forte, por exemplo, não só nessas, às vezes a gente vê, você vê aí o Watson da IBM, que apresenta um dia que ele aprende a detectar rosto, o outro ele aprende a diagnosticar câncer de maneira mais rápida, mais assertiva, às vezes, que os médicos mesmo, né? Mas eu acho que isso aí mais tem que ser feito, mas é uma propaganda da empresa, de mostrando a capacidade e tudo, né? Mas o TCC que a gente fez foi uma aplicabilidade muito interessante, que é você ter um negócio, por exemplo, como uma fintech, né, que a gente está falando hoje, isso é feito de maneira digital, ou seja, você sai um pouco dessa relação de ter que ir até algum lugar para abrir uma conta, para poder fazer um investimento, etc. Mas, junto com essa facilidade, você não só atrai pessoas boas, como também, né, como qualquer negócio do mundo, você atrai as pessoas que não necessariamente estão interessadas em usufruir daquilo, mas sim em causar dano a outras pessoas, né? E o TCC foi nesse sentido, ele foi de usar esses métodos para quê? Para detectar fraudes mais rapidamente, ou seja, aplicar machine learning pura e simplesmente não é uma coisa muito difícil, né? Obviamente existem profissionais capacitados e tudo, mas o focar isso, ou seja, levar isso para dentro de uma fintech, por exemplo, de um banco, etc., para que você detecte a fraude e deixe o seu negócio não só mais seguro, é claro, né? Porque a fraude te traz prejuízo, mas um negócio também mais bem visto pelas pessoas, né? Porque ninguém quer fazer negócio com um lugar que você sabe que tem muito problema em você negociar com aquelas pessoas, né? E isso eu achei muito interessante no TCC. Foi exatamente uma aplicação muito prática em cima disso, né? Com dados reais, né? A gente lá deu sorte de ter na turma também pessoas que trabalhavam em fintechs. A gente conseguiu, obviamente, os dados todos mascarados, né? Ninguém nunca pensou em trazer dados que pudessem identificar uma pessoa, mas com dados que a gente conseguiu trabalhar e realmente mostrar que um propósito, né, muito interessante de você detectar fraude, de você trazer mais segurança para o negócio, exatamente com a transformação digital, né? E é aquele negócio, né, voltando a frisar, que a tecnologia, aí, como eu estou falando, ela não foi o fim em si, né? A gente está falando, é claro, a gente não vai... métodos de machine learning, computação, etc., são extremamente importantes. A gente, para lidar com isso, você tem que lidar com uma massa grande de dados e sem o apoio da tecnologia não há como fazer,
né? Mas é exatamente o foco, ou seja, o foco foi dado para o negócio, para tornar o negócio mais seguro e o negócio mais rentável. Eu vou pegar um gancho assim, algumas coisas que o Eduardo estava falando, e eu tive o prazer de estar na sala e você consegue ver um público extremamente heterogêneo. Eu não vou chamar de público, né? Colegas, porque igual o Zaidan falou, dentro da sala de aula a gente tem sempre uma preocupação de não ficar aquela figura de eu estou aqui para receber alguma coisa. Não, nós estamos aqui para trocar conhecimento muitas vezes. E quando se fala em transformação digital, inicialmente poderia ter até assim algo que é um paradigma que tem que ser quebrado, que é o seguinte, é feito para pessoas da área de TI, feito para pessoas da área de tecnologia, e necessariamente não. Então você tem turma que eventualmente, sei lá, você vai ter uma enfermeira que vai estar trabalhando lá. Poxa vida, mas transformação digital? É a próxima pergunta, né? Mas de transformação digital, né? Então uma série de outras coisas. Você pega, eu trabalho no mercado público também, então você começa a ver o governo preocupado cada vez mais com o quê? Com a desburocratização do negócio. Vamos imaginar, né, gente? Transformação. Então, o que eu tenho que fazer? Eventualmente, eu tenho uma tarefa, eu tenho alguma coisa para fazer, que o Zaidan falou, que o meu processo fala dos passos que eu tenho que seguir, desde o início até a execução daquilo que tem que ser feito. Mas se, eventualmente, eu consigo fazer isso de casa, se eu consigo fazer isso de uma forma digital, sem precisar me deslocar, talvez aquele tempo do deslocamento, onde eu seria mais um carro na rua, mais poluição, a gente trabalha com a parte de ambiental aqui também no IETEC, né? Bem interessante. Então, é tudo bom para a sociedade. Então, a parte do social que o Zaidan tinha citado no início, olha o impacto que teria, não simplesmente, né? Mas se você começa a incorporar a transformação digital aos seus processos. A pessoa teria mais agilidade, igual o governo busca isso, né? Menos custo para o cidadão que está do outro lado, porque se você tem uma estrutura muito inchada com relação àquilo, o Estado fica pesado. A sua empresa, ela perde competitividade, porque se o seu concorrente tem uma estrutura ágil e você ainda está no modelo tradicional, ora, são custos que estão embutidos nisso aí. Então, é tudo que demanda uma análise, estar perto, conhecer melhor para poder entender como serão as coisas. São muitas experiências, né, aqui na mesa. Se deixar, a gente fica a noite toda. Mas agora eu queria que vocês falassem para a gente, porque vocês trataram um pouquinho disso, só que de uma maneira um pouco mais resumida, como fica o papel do gestor de TI nessa transformação digital? Bom, esse cara tem um papel fundamental. Ele simplesmente vai ter que tomar conta de tudo que a gente falou aqui e ser o intermediador dentro da empresa. É só isso que ele vai ter que ter. Né? Essas habilidades todas que a gente comentou, claro que não precisa entrar na área técnica, estou falando de gestor, né, gente? Então, mas ele vai ter que realmente ser articulado para poder falar com os executivos deles, com os fornecedores, vai ter que estar nesse meio aí, tá certo? E almejando sempre o alinhamento da TI com os negócios digitais que a empresa virá a acontecer, virá a ter. Ok? Alguém mais quer comentar? Essa parte do gestor de TI. E vamos lá, né, gente? O gestor de TI não é mais o gerente do CPD da empresa. Ele não é mais a pessoa que está lá responsável por fazer com que as luzinhas estejam verdes e piscando, né? Que os equipamentos estejam funcionando. Então, se ele tem esse papel de utilizar a tecnologia a seu favor, ele passa a ter um papel mais estratégico e auxilia na tomada de decisão também, que é o grande mote para o negócio. E isso vale não é só para ele, né? Vale para o advogado que está na empresa, que com uma base de dados devidamente interpretada, com a informação em tempo real em suas mãos, no seu bolso, né? No seu dispositivo, igual o Zaidan comentou bem, ele traga o seu dispositivo via IoT, né? Sim. Então, a informação está pronta em tempo distinto, espaço, não tem hora. Não é? E ela bem tratada, convenhamos, né? De forma que ele também não fique levando muito serviço para casa. Ele vai ter a informação às mãos, não ficar levando o trabalho para casa. Bom, então antes da gente finalizar, eu queria que vocês dessem dicas para quem é ou para quem pretende, né, entrar nessa área. Quais seriam aquelas dicas de ouro?
Dica de ouro? Bom, está perto dos temas que a gente comentou, nos fóruns que a gente tem aí, nas redes sociais, fazendo bom uso, né, gente? Procurando conteúdos interessantes. No LinkedIn tem muitas pessoas boas escrevendo sobre transformação digital, buscando isso aí, tá? E a gente está também aí nas redes sociais à disposição para poder conversar sobre qualquer assunto que a gente está falando aqui. Como uma última sugestão, né, eu reforçaria aquele mova-se, não é? Solta o controle digital, vai lá e troca o canal com a mão. Não é? Se ficar sentado e esperando que as coisas cheguem, realmente elas podem chegar, mas talvez não necessariamente do jeito que nós gostaríamos. E o modelo do mercado que a gente vive não o ter a coisa em si. E um cuidado especial, inclusive, que nós somos mineiros de características, assim, né? Então, não ter, mas você ter a solução, você ter a resposta para a sua necessidade. Então, prestem bastante atenção na questão dos serviços, não é? E atualizem-se, porque em momentos de mudança, o mercado demanda pessoas atualizadas e que estejam prontas, né? Ou seja, resilientes, né? Prontas para a mudança, sempre. Eu acho que um fator muito importante é esse mesmo. Ou seja, a gente está falando de transformação, então aprenda que a única certeza que você vai ter daqui para frente é que as coisas vão mudar constantemente, né? O Zaidan estava falando aí da Dominus, aí nós estamos falando de um horizonte de 1 ano. Isso é praticamente nada, né? 1 ano passa sem a gente perceber direito. E as coisas vão... ou seja, daqui para frente, a única certeza que a gente tem é que as coisas sempre vão mudar. Perfeito. Bem, então, primeiro, eu gostaria de agradecer a vocês que, né, estiveram aqui essa noite conversando com a gente. E gostaria de agradecer também você que nos acompanhou. Gostaria de destacar aqui a participação do Danilo Assunção. Ele disse assim: para transformar, você precisa saber o que você tem. E essa é a grande dificuldade para fazer a transformação da minha empresa. Ele aí compartilhando isso com a gente. Então, eu gostaria de agradecer você que nos acompanhou. Peço para continuar ligado em nossas redes sociais para acompanhar os próximos eventos. E amanhã também vamos estar postando quem foi o ganhador da bolsa na nossa pós-graduação em transformação digital. Muito obrigado e uma ótima noite. Boa noite.